Fala pessoal, tudo beleza? Professor Roberto Guimarães na área para falar com vocês sobre teorias absolutistas. Que teorias são essas? Teorias que defendem o poder absoluto, o absolutismo. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que é o absolutismo? Bom, é um sistema, um regime que defende a ideia de que um rei, alguém, deve ter o poder absoluto. Esse sistema vigorou na Europa entre os séculos XVI e XIX, onde você tinha dentro de determinados lugares um rei, um monarca, que detinha o poder absoluto sobre o seu povo. Para que refresque a tua memória, existe um rei famoso da França, Luís XIV, é atribuído a ele a seguinte frase: o Estado sou eu. Você já deve ter ouvido ou lido alguma coisa a respeito. Quando ele fala que o Estado é ele está dizendo que não existe nenhuma objeção ao poder do Estado. Por quê? Esse rei, esse monarca, ele era o poder. Então ninguém poderia pensar ou sugerir alguma coisa que fosse diferente da sua vontade, porque o Estado era ele que dominava, ele que fazia tudo, belezinha? Aí eu apresento para vocês 4 clássicos, ou 4 autores, 4 teóricos que defendem o absolutismo, defendem esse poder nas mãos de um rei, beleza? Bom, o primeiro deles, vamos mostrar aqui para vocês, eu mostro para vocês, Nicolau Maquiavel. O nome é muito importante, autor de O Príncipe. É dito que ele é o pai da ciência política moderna, comumente é dito, porque O Príncipe, a maior obra dele, na verdade, é um manual de como se deve governar. Ele está escrevendo um livro para que um príncipe possa, ou o príncipe entenda-se rei, tá? Um monarca, também pode usar essa expressão, como ele deve governar. Então o monarca vai ler O Príncipe e vai aprender como deve governar. Na visão de Maquiavel, o poder real está acima de todos os poderes. Então ele é o primeiro autor, por exemplo, que vai defender a ideia de Estado laico. Não existe o poder religioso acima do Estado. O poder maior é o poder real, o poder do rei, daquele que administra o Estado. Então a igreja não pode estar acima disso. Tem que se haver uma separação. Maquiavel vai mostrar dentro do Príncipe como se constrói o Estado também, como se governa e como se constrói. Uma coisa importante salientar em Maquiavel: para ele, o governante deve ter 2 características importantes. Ele chamou de virtude e fortuna. A virtude é o camarada ter uma capacidade de administrar, ele ser bom no que ele faz. O príncipe, ele tem que saber o que está fazendo. E a fortuna seria a sorte, seria o destino, fazer com que as coisas conspirem ao favor. Na verdade, o príncipe não pode só depender de fortuna, porque a sorte um dia pode virar de lado. Então ele precisa, de qualquer maneira, ter como características inerentes a virtude e a fortuna. Mas esse príncipe, esse rei, que governa esse grande estado, ele precisa, de certa forma, ter um certo poder sobre as pessoas. Para Maquiavel, o príncipe tem que ser amado e temido. Entretanto, o mais importante é ser temido. Porque se esse príncipe for temido, ele não vai ser combatido. Ninguém vai ousar ir contra ele. Ele é temido, as pessoas têm medo dele. Então não tem como ele ser combatido por alguém. Então ele defende essa ideia. Então ele é um dos teóricos importantes desse processo. Um outro autor, também importante, Thomas Hobbes, autor de uma outra grande obra chamada Leviatã. Thomas Hobbes faz parte de um grupo chamado de contratualistas, que eram autores que defendiam, explicavam, na verdade, a transição do estado de natureza para o estado civil. O que é o estado de natureza? O estágio ou estado anterior às organizações sociais. Vamos colocar aqui, vou dar um exemplo pré-história, para vocês terem uma ideia e entenderem melhor. Não se tinham leis, não se tinha uma regra de convivência. Thomas Hobbes chegou a dizer o seguinte, que é um estágio de guerra de todos contra todos, porque não existia um poder para poder intermediar esse conflito, alguém que pudesse ir pelo mais fraco. Daí foi necessário o surgimento de um contrato, por isso ele é chamado de contratualista. É um contrato hipotético, tá, gente? Ninguém chegou, assinou nada, não. É hipotético. Os homens, então, entenderam que era melhor viver debaixo de regras, de um regramento. Daí surgiu um contrato social, que surge para quê? Para manter a ordem.
E a ordem está nas mãos de quem? Do monarca. A ordem está nas mãos de quem? Deste rei. Então, o poder do Estado, o rei é que vai proteger esse homem que no estado de natureza não tinha proteção de qualquer mal. Então, o poder estando nas mãos do rei, do Estado, ele se auto-explica. Ele é importante mais do que necessário. Beleza? Temos também dois autores. Dois autores que vão, de fato, expressar o momento que viviam. O que é expressar o momento que viviam? Gente, estamos vivendo numa época aqui, falando desses autores de absolutismo, de teorias absolutistas, onde a igreja comandava a sociedade. Onde esse comando ele era espiritual, mas também temporal. Então, esses dois autores vão, de fato, trazer os ensinamentos bíblicos, trazer o discurso da igreja para defender o poder nas mãos de um soberano, de um rei, de um monarca. O primeiro deles, Jean Bodin, defende que o poder do monarca é soberano, ou seja, a soberania está nas mãos do monarca. Então, ele pode agir da forma como ele acha certo. Ele vai defender o caráter divino dos reis. Os reis recebem uma orientação divina para governar. É importante entender isso, porque isso vai de encontro a um discurso religioso, não está ligado à laicidade proposta por Maquiavel, por exemplo, de Estado laico. Qual é a função, se esse rei ele é soberano, tem a soberania, se ele é divino, qual é a função dele dentro desse Estado? É olhar pelo bem de todos os súditos. Ele precisa olhar como aquele súdito fosse alguém da família dele, um parente dele. Assim como Jacques Bossuet também tinha essa preocupação. Jacques Bossuet era um bispo, era um bispo católico, por exemplo, era um religioso. Então, para ele, toda autoridade vem de onde? A mesma coisa do que Jean Bodin, vem dos céus, vem do alto. Se ela vem do alto, não existe poder público sem a vontade divina, porque Deus assim permite. E ser absoluto é importante entender, está aqui ó, no quadro. Você está vendo aí, está lendo. Ser absoluto não é ser arbitrário, não é agir com arbitrariedade. O rei, ele comanda por vontade divina, iluminado por Deus, mas ele tem que tratar todos os seus súditos como alguém da família. Ele precisa olhar para o bem-estar de todos. Então, é utilizando um viés religioso que Jean Bodin e Jacques Bossuet defendem a teoria absolutista, defendem o absolutismo. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o nosso geralzão, para que vocês entendam quais teorias defenderam esses caras aqui, para que o absolutismo pudesse vigorar durante boa parte na Europa. Valeu, gente? Um grande abraço.